Olá a todos, estamos dando início agora, retomando, na verdade, a nossa sequência de vídeos, né, tratando aí dessa obra inestimável que é Erga Kai Remera, né, que é Trabalhos e Dias de Hesíodo. Então, aula passada eu tracei algumas generalidades sobre a obra, né, mostrei para vocês alguns pontos que vamos dizer, dão uma base, né, para a nossa leitura da obra. E conversamos um pouco sobre o proêmio, né, o proêmio aí que termina com um verso muito importante para a obra, que é exatamente o verso 10, né, que quando o eu poético, né, diz: eu por mim a Perses quero dizer verdades, né, que é o termo etítema, que é um termo aí que apresenta essa ideia de verdades distinta da verdade aletheia, que a gente vê lá na Teogonia, que a aletheia está ligada a essas verdades eternas, essas verdades divinas, as verdades que compõem um tempo primordial. E aqui nós temos as verdades relacionadas a esse conhecimento pela experiência, não é uma verdade porque é apreensível na vivência. E Hesíodo, ou pelo menos o eu épico aqui, né, apresenta essas verdades por ter experienciado, por ter vivenciado elas, né? Então, nós temos aqui uma grande diferença entre os temas tratados, né, apesar de terem total ligação, né, os temas tratados em Trabalhos e Dias é muito distinto do tema tratado no universo da Teogonia. Por quê? Porque o universo da Teogonia fala exatamente desse universo divino, que é totalmente distinto da compreensão humana. E o universo de Trabalhos e Dias aponta para nós a construção de um mundo muito próximo do homem, né, do homem grego, principalmente o homem grego da época, né? Então aqui nós temos a estrutura do proêmio, né, eu dividi em 4 partes, marcando aí a questão da invocação às musas, para cantar agora um Zeus que apresenta uma noção de medida, e essa noção de medida é colocada aqui através das oposições. Isso é muito interessante, né, porque no universo dos homens nós temos sim as oposições. As oposições é o que gera o movimento, né, no mundo humano, no mundo telúrico, né, terrestre, diferente do mundo celestial. Né? No mundo celestial, essa noção de oposição não existe, porque existe a noção de perenidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso já já. Mas o importante é a gente entender que o Zeus mostrado nesse proêmio não é aquele Zeus mostrado no proêmio da Teogonia. No proêmio da Teogonia nós temos um Zeus cosmogônico, um Zeus relacionado a esse universo celestial, né? A sua origem, a sua formação, enquanto uma figura, vamos dizer, exemplar do herói, né, a figura arquetípica do herói. Nós temos aí a formação de Zeus, temos aí a Zeus enquanto detentor do poder, né, então ele vai conquistar esse poder através das guerras, das batalhas, e temos o Zeus aí emancipando suas áreas, seus limítrofes, né, de atuação através dos casamentos, né, dos seus casamentos com as deusas, que geram aí filhos, né, e emancipa esse poderio de Zeus. Aqui não, aqui nós já temos esse Zeus formado, esse Zeus institucionalizado, né? E o ponto culminante que traz aqui da figura de Zeus é exatamente a ideia da justiça. Zeus é o deus da justiça. Por quê? Primeiramente, pessoal, porque ele é o deus da medida, é o deus da ordem. Se ele é o deus da ordem, ele estabelece essa ordem a partir de sua justa medida, que é exatamente o que vai ser dito no verso 9, né? Dique ditine temistas. Então, é o Deus que endireita as sentenças com justiça, como traduz aqui o Mantovanelli. Né? Ele endireita, né? Ele ordena as coisas justas, né? As sentenças justas, através da prática justa, da prática da justiça. Então temos aqui o ponto essencial, né, que apresenta essa natureza de Zeus. E é exatamente em cima dessa natureza que Trabalhos e Dias irá se sustentar, né, a ideia da aplicação da justiça.
E como é que Zeus institui essa justiça? Né? Nós vamos saber exatamente no percurso da leitura da obra, né? Mas é importante a gente já observar, né, como apontei na última aula, observar as ambivalências, né, o contraditório, a ideia que Zeus fácil fortalece e fácil faz falir, né? Que Zeus dá brilho e escurece, que Zeus endireita e enfraquece o arrogante. Né? Então, essa ideia das oposições, do jogo de oposições, está muito ligada a essa ideia da medida de Zeus. Né? Como Zeus estabelece essa medida. Então, isso tudo pode acontecer, esses pontos extremos acontecem com a figura humana, dependendo aí da forma em que ele se estabelece no mundo. Né? Então, só traçando aí um geral, né, do que foi a nossa leitura do proêmio. Hoje eu vou traçar para vocês como eu estruturei essa obra, né? E vou trazer aqui alguns pontos relativos aos mitos, que é a parte que mais nos interessa. Poderíamos trabalhar essa obra, né, disciplina a fio, porque é uma obra que tem muito que a gente pode discutir sobre astronomia, né, a questão da astrologia, a leitura dos astros, na verdade, é melhor falar assim, né? Sobre a questão da agricultura, a questão da terra, das navegações, a importância disso, né? Os valores gnômicos dos discursos de Hesíodo. Então tem muito ponto aí que a gente podia traçar, mas infelizmente nossa disciplina é de épica, nós temos outras obras para trabalhar, então vamos tentar ser sucinto nessas análises, né? Então, primeiramente, como sempre, eu gosto de apresentar uma estrutura, né? Uma estrutura da obra em geral. Eu trouxe aqui essa estrutura que é compatível com alguns autores que eu li, como Groningen, por exemplo. Contudo, eu trouxe alguns pontos aqui que correspondem ao meu olhar, tá? Então, primeiramente, eu dividi essa obra em tópicos e subtópicos, como vocês podem ver no slide, né? Eu trouxe aí a ideia de uma consciência mítica como suporte, né? Como forma de abonar o discurso de Hesíodo. Veja que essa questão de usar o mito é uma questão muito interessante, porque traz a ideia de dar, vamos dizer assim, dar valor, dar uma voz valorosa para o discurso, né? Então, como se trata de um poema épico, de um poema sobretudo, Hesíodo vai apresentar aqui as relações míticas, né, com essa temática. E temos a consciência humana, como vocês podem ver aí abaixo, né, essa divisão. O que é interessante é que a consciência mítica, ela aparece no discurso de Hesíodo como uma espécie de formação teórica, como a gente pode entender as origens e a estruturação dessa consciência humana que o homem deve ter, que está relacionado exatamente nas práticas, né? na efetivação desse conhecimento. Então, é muito interessante porque você tem essa relação como forma de abonar o discurso do eu poético, né? Do eu épico aí. Então, na consciência mítica, que vai do verso 1 ao verso 201, e aí vamos trazer o proêmio como parte disso, né? Eu não coloquei aqui, mas o proêmio está dentro dessa estrutura. Temos 3 mitos interessantes aqui, 3 mitos importantes para a construção da obra, que são as 2 Érides, que vai do verso 11 ao verso 46, Prometeu e Pandora, que vai do verso 47 ao verso 105, e o mito das raças, que vai do verso 106 ao verso 201. Essa consciência mítica, ela é separada por um apólogo, né, um conto apologético, né, dos versos 202 e 201, que fala sobre a imagem do gavião e do roxinol. A gente vai falar um pouquinho sobre eles também antes de partirmos para esse segundo ponto, que é a consciência humana. E aí na consciência humana nós vamos ter a maior parte, né, do nosso poema, que é essa a intenção dele, ensinar a ter ética, né? Ensinar os princípios éticos, ensinar como o homem pode ser feliz e como ele pode atingir um patamar superior de moral. Então é exatamente nessa consciência humana que nós vamos ter essas práticas, né? Primeiramente a justiça, vamos ter uma espécie de um louvor à justiça, né? Nos versos 202 a 285, uma exortação ao trabalho, versos 297 a 341,
O gnomai, que são discursos gnômicos, né? Discursos de ensinamento que Hesíodo que o eu poético irá travar dentro da obra. Esses gnomais são marcados por verbos no infinitivo e com tons imperativos, tá? Dos versos 342 a 380, o erga, e aí a gente entra na primeira parte, né, no que corresponde ao título da obra, né? Os erga, que são os trabalhos, né, dos versos 381 a 694, então nós vamos ter diversos tipos de trabalho relacionado ao universo terrestre, tá? Quando eu falo universo terrestre, eu não falo só da Terra em si, eu estou falando da superfície. Então, o mar, as águas, também é um universo, é um campo importante aqui, né? Levando em consideração que o pai de Hesíodo, ele era trabalhado nas navegações. Então, Hesíodo tem conhecimento sobre esses pontos, sim, né? Não apenas na agricultura. Lembrando a vocês que ele é um pastor, tá? Isso está lá no proêmio da Teogonia. Ele é pastor, então ele conhece esse universo da agricultura muito bem, não é? O trabalho com os animais, o trabalho com a terra, mas também ele tem conhecimento em relação ao mundo da navegação, né? Então esse erga aí está relacionado a esses trabalhos, né? Esses trabalhos que produzem, né? Esses trabalhos que mantêm o homem, que traz a manutenção da vida, né? Então os erga aí do verso 381 a 694, temos outro momento de gnomai, dos gnomai, que são os ensinamentos, são exortações, como é que eu posso dizer, como máximas, né, como frases de efeito, né, elementos textuais dialéticos que traz esse valor de ensinamento, do verso 694 a 764. No próximo tópico, nós temos os remerai, né, que agora são os dias, né, são os dias melhores. Ele sempre vai trazer a ideia de momentos melhores para determinados trabalhos, mas aqui especificamente ele vai só apontar dias e mais dias assim, em que pode ser atribuído certos trabalhos, certos tipos de ações específicas, né, do verso 765 a 821. E para finalizarmos o epílogo, né, que vai do verso 822 a 828. O epílogo, que a gente pode entender como um contraponto aí do proêmio, é o fechamento da obra, tá? O proêmio é a abertura, né, é o pontapé inicial da obra literária, e o epílogo é o fechamento, é o momento em que a gente tem aquele recorte final, né, da obra. Então, esse aqui, pessoal, é o que eu posso mostrar para vocês da estrutura do poema, tá? Uma estrutura que parte da minha percepção, tá? Minha percepção do texto, e que a gente pode falar um pouco, né? Eu vou me concentrar mais sobre a questão da consciência mítica, porque é o que vai dar exatamente esse aporte teórico e o conhecimento para vocês dos mitos, né? Dos mitos que surgiram exatamente com essas discussões dos poemas épicos, tá? Então, e outra coisa, tá? Não devemos esquecer que a função dessa nossa aula, né, dessas discussões que estamos traçando nessa obra, é a cosmogonia dos homens, né? A construção da origem dos homens, é como esses homens passaram a existir. E que olhar sobre a existência do homem Hesíodo traça, né? Esse é o principal ponto da nossa análise, certo? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós continuaremos aqui com as análises e vamos começar com as duas Érides, que é um mito bem intrigante que dá um pontapé inicial aí, uma relação bem próxima entre o proêmio e aquilo que vai ser falado dentro do poema.